Você montou sua reserva de emergência, está guardando dinheiro todo mês e agora vem a pergunta de 1 milhão. Onde investir esse dinheiro? No vídeo passado eu te mostrei como sair do zero. Hoje eu vou te ensinar exatamente como montar sua primeira carteira. E fica até o final, porque eu vou te passar a alocação que eu usaria se eu estivesse começando hoje, sem complicar. Antes do onde investir, você precisa responder 3 perguntas. Porque não existe melhor investimento, existe o investimento certo para o seu momento. Primeiro, qual é o meu objetivo? O dinheiro é para quê? Carro daqui 2 anos, entrada no AP daqui 5 anos ou aposentadoria só lá na frente daqui 30 anos? Segundo, quanto eu preciso? Qual que é o número? 30 mil, 80 mil, 100 mil? Terceiro, em quanto tempo? Quando que eu vou precisar desse dinheiro? 1 ano, 5 anos, 20 anos? Porque isso define o risco. Curto prazo vai ser até 2 anos, médio prazo de 3 a 7 anos e longo prazo de 8 a mais tempo. Respondeu essas 3 perguntas? Agora sim a gente vai montar a carteira. Agora vem um ponto importante que eu vejo poucas pessoas falando. O maior erro do iniciante é diversificar demais sem saber o que está fazendo. Se você compra 5 ações, 4 fundos imobiliários, 3 CDBs, 2 fundos, primeiro que vai ser difícil de você acompanhar e segundo que com pouco dinheiro fica até difícil de você conseguir ver resultado. Então eu vou te dar uma dica prática. Se você está começando, os ETFs podem ser um bom mecanismo ali para você começar a investir. Porque com um único ativo você já consegue diversificar bastante. Quer se expor ao Brasil? ETF de índice. Quer se expor ao mundo? ETF lá fora via Brasil. Isso não substitui estudo, mas reduz o risco de você escolher empresa ruim no começo e te deixa mais tranquilo ali para conseguir fazer a gestão do que realmente importa. Aqui a gente vai separar a carteira em 4 partes. A gente vai usar a filosofia da Arca, que o Thiago Nigro fala bastante sobre, ele que aperfeiçoou e a gente vendo historicamente funciona muito bem. A primeira parte é renda fixa, que vai ser nossa base de segurança. Aqui a função vai ser previsibilidade e proteção, com Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, Tesouro IPCA, pesando em ativos de curto e médio prazo para quem está começando. Segunda parte, crescimento via ações ou ETFs e fundos aqui no Brasil. Aqui você tem algumas possibilidades. Se você quer ter uma carteira individual e estudar mais, pode ir através de ações. Mas agora no começo, se você quer ter uma diversificação com pouco dinheiro, ETFs e fundos funcionam bem melhor. Terceira parte, que seria a renda imobiliária através dos fundos imobiliários. Aqui a função vai ser você ter um rendimento mensal e mais a diversificação. Mas uma dica, é melhor você pensar em ter essa classe de ativo quando você já conseguir ter 3 a 5 fundos ali e você conseguir fazer essa diversificação. Quarta parte, internacional. Através de ETFs, BDRs ou fundos, a gente consegue investir lá fora. A ideia é se proteger do risco Brasil e, em alguns casos, se proteger da variação cambial também. Agora a gente vai dividir os investimentos por fase. Se você está na fase 1 de até 10 mil investidos, aqui o objetivo é construir base, hábito e não desistir. A sugestão é 80% em renda fixa através de Tesouro Selic e CDB, 20% de crescimento via ETFs. Por que ETFs aqui? Porque você não precisa escolher 4 empresas sem saber. Você vai comprar um ETF e vai fazendo os aportes. Então como que ficaria? 10 mil. 8 mil em renda fixa, 2 mil em ETF, Brasil ou internacional ou os dois, dependendo do seu perfil. Agora a fase 2, que é de 10 a 50 mil investidos. Agora você já tem a base, hora de abrir a arca e diversificar com calma. E qual que é a sugestão? Aqui a gente vai definir 60% em renda fixa, CDB, LCI, LCA, IPCA+, 25% em crescimentos, ETF e algumas ações se você quiser, 10% em fundos imobiliários, que é 3 a 4 fundos no máximo, e 5% internacionais. Então ficaria assim. Dessa forma, você tem uma carteira ali iniciante para ter uma diversificação interessante. Agora a fase 3, de 50 a 100 mil investidos. Aqui você já tem um pouco mais de noção de como funcionam os investimentos. Qual seria a sugestão? 40% em renda fixa, 35% para crescimento, 15% em fundos imobiliários e 10% internacional. Agora sim, você já tem uma carteira diversificada, onde você consegue ter classes de ativos que vai te trazer um pouco mais de volatilidade, mas também pode trazer um retorno melhor ali no longo prazo. Agora, uma dica crucial, o rebalanceamento. Você montou 60 a 40 e as ações subiram, agora virou 55 a 45, o que eu recomendo no começo, rebalancear com os aportes.
A regra é simples, invista onde tem menos. Isso te força a comprar o que ficou para trás e não correr atrás do que já subiu. E aí você fica com uma carteira bem equilibrada e que funciona ali no longo prazo. Agora, 5 erros para você evitar. Investir sem reserva. Não faça isso, para você não ter que vender nada no prejuízo. Colocar tudo em uma ação ou fundo imobiliário para ganhar mais rápido. Não faz sentido. Trocar de estratégia toda hora. Também não faz sentido. Isso não vai te trazer resultado. Investir dinheiro de curto prazo em ativos voláteis. Não faça isso, não vai dar certo. Quinto, não entender o que você investiu. Você precisa saber o que você está investindo. Para dessa forma, conforme o investimento se comportar, você saber o que está acontecendo e não ter nenhum desespero. No começo, faça o simples. É muito melhor do que ficar buscando perfeição ou mais rentabilidade. Investimento não vai te deixar rico. Investimento é para rentabilizar o que você ganhou com o seu trabalho. Então, foque no simples que vai dar tudo certo. Então, recapitulando, a gente aprendeu aqui as 3 perguntas que você precisa fazer antes de investir, que é objetivo, quanto e quando, os 4 pilares dos seus investimentos na sua carteira. No começo tem que ser ETFs para ajudar a diversificar e não ficar uma bagunça, e rebalanceamento investindo onde tem menos aplicação. Comenta aqui quanto que você tem investido hoje e qual fase que você está. E se inscreva aqui no canal e bora evoluir juntos.